Na aula passada, nós encerramos a sequência sobre as 5 categorias de jogos e exercícios do TO. E na videoaula de hoje, vamos apresentar a vocês uma proposta de oficina cujo objetivo é debater as questões de gênero. Questionar os padrões de gênero a partir das vivências pessoais das pessoas participantes. A oficina poderá iniciar com um jogo de introdução. Os jogos de introdução geralmente usamos no aquecimento do Teatro Fórum ou ao início de uma oficina para gerar uma maior proximidade entre as pessoas participantes, para chegar no local, para nos prepararmos para a experiência, nos aquecendo. São alguns jogos que podem ser usados nesse momento de introdução. O Me Toca, ou também Tocar Partes do Corpo. E na sessão do Teatro Fórum, pode-se usar o Sim, Não, João. Esse jogo funciona assim. Quando eu digo sim, vocês dizem não. Sim. Quando eu digo não, vocês dizem sim. Não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Quando eu digo João, vocês dizem Luzia. João. Quando eu digo Luzia, vocês dizem João. Luzia. João, João, João. Luzia, Luzia, Luzia. Quando eu digo pão, vocês dizem mel. Pão. Quando eu digo mel, vocês dizem pão. Pão, pão, pão. Mel, mel, mel. Sim. Luzia. Mel. João, pão, não. João, Luzia, pão, mel, sim, não. Outro jogo de introdução é o Cruz e Círculo, que nós já vimos na videoaula 29. E Chuva Italiana. A chuva italiana é a seguinte, as pessoas com 2 dedinhos batendo assim na mão, olha. Começam a fazer esse som, esse gesto, esse movimento. E em grupo, quando várias pessoas começam a fazer ao mesmo tempo, dá a sensação sonora de uma chuva. Então as pessoas podem variar a intensidade desse som, fazendo mais rápido, mais devagar, mais forte, mais suave, e quando se fecha os olhos, a gente tem essa sensação de uma chuva. Experimenta aí com as pessoas com as quais você está. Outro jogo de introdução é levantar um cano, todos juntos, de uma só vez, levantam um cano imaginário. Pode-se mudar as características desse cano também, por exemplo. Todos seguram ali o cano, né? Imaginando qual que é o tamanho, a espessura, o peso, e todos vão levantando juntos esse cano. Pode ser um cano mais pesado, ou pode ser um cano mais leve, que se levanta com mais facilidade. Mais um jogo introdutório é cumprimentar, dar boa noite, apertando a mão de alguém com a sua mão direita e apertando a mão de outra pessoa com a mão esquerda. E assim, ir trocando de mão, cumprimentando outras pessoas e não pode-se ficar com a mão solta. Um jogo que é sempre bom para um primeiro contato é o seguinte. Eu vou bater uma palma e vocês vão bater a palma junto comigo. Depois, isso você vai jogando com a plateia, tá, gente? Eu tô fazendo de uma maneira aqui mais rápida, mais mecânica, para passar as coordenadas, mas você pode adaptar o jogo e seguir também o fluxo aí da plateia, do grupo com o qual você está trabalhando. Então, primeiro você fala, vou bater uma palma e você bate a palma junto comigo. E aí você pode ir brincando no momento que vai bater a palma, criar expectativa, etc. Depois bate-se 2 palmas. Mesma coisa, pode-se brincar com a plateia aí, criar expectativa, é muito legal.
depois bater 3 palmas. Isso tentando criar essa sincronicidade, né, entre o grupo, para que todos possam bater as palmas juntos. Depois, 3 palmas, batidinha com a perna direita. Todos fizeram juntos? Batidinha com a perna esquerda. E depois, finalmente, toda a sequência e terminando com um grito, assim, que sai lá das entranhas para desobstruir tudo e começar a oficina com o pé direito. Outra proposta, caso as pessoas ainda não se conheçam, e que é ótima para quebrar o gelo, além de proporcionar já um primeiro contato entre todas as pessoas, é a seguinte. Em duplas, as pessoas se apresentam, compartilham o que mais gostam e o que menos gostam. Depois de certo tempo, conversando, abre-se a roda e as duplas se apresentam para o coletivo. Porém, cada pessoa não apresenta a si mesma, e sim a seu colega, como se fosse ela mesma. Mais uma possibilidade é o jogo batizado mineiro, que já abordamos aqui no curso, você se lembra? Em seguida, joga-se gato e rato. Muita gente já deve ter brincado de gato e rato quando era criança, né? É uma brincadeira clássica na qual uma pessoa é o gato e deve pegar as demais, que são ratos. O pique, ou seja, como você se defende do gato e não é pego, vai mudando ao longo do jogo. Os ratos iniciam o jogo sozinhos e devem se virar como podem para não serem pegos. Depois de um tempo jogando assim, o Coringa orienta que o pique será estar em dupla, ou seja, formar um casal com outra pessoa. Quando julgar que já jogaram por tempo suficiente, passa-se para o próximo jogo. Caso você ache que este jogo de gato e rato não será estimulante para o seu grupo, pode-se propor o círculo de nós. Em círculo, as pessoas se dão as mãos. Logo, soltam as mãos e caminham pelo espaço. Eu gosto muito de colocar a música Costura da Vida, do Sérgio Pereira, nesse momento. Eu tentei compreender a costura da vida, me embolei, pois a linha era muito comprida, como é que eu vou fazer para desembolar? É ótima. Depois de um tempo caminhando, as pessoas começam a se unir no centro do espaço. Eu costumo dizer que o espaço está ficando cada vez menor. Unidas no centro, agora formam um bolinho de pessoas ali, todas misturadas, e pede-se que elas fechem os olhos, levantem as mãos e encontrem uma mão para segurar, de preferência o mais longe possível de si mesma. Quando todas as pessoas tiverem se dado as mãos, podem abrir os olhos. Formou-se um grande nó. Agora, em silêncio, elas devem desfazer esse nó com muito cuidado com os corpos, formando um círculo novamente. Outra possibilidade para esse jogo é a seguinte: em círculo, as pessoas memorizam quem está segurando sua mão esquerda e quem está segurando sua mão direita, soltam as mãos e caminham pelo espaço. Unem-se no centro do espaço novamente e devem pegar a mão de quem estava à sua direita e quem estava à sua esquerda, formando o nó. Sem falar, as pessoas precisam desfazer esse nó, voltando à roda inicial. Jogo da máquina. Inicia-se perguntando às pessoas presentes o que é uma máquina, do que a máquina é composta. Convidam-se as pessoas então a criarem uma máquina formada pelos seus próprios corpos. Uma pessoa entra no espaço cênico e propõe um movimento ritmado que pode vir acompanhado de um som. As demais pessoas se somam à máquina, uma de cada vez. E pergunta-se àquelas pessoas que não formam a máquina se está faltando algo na engrenagem. Elas observam e em seguida podem entrar na máquina, propondo, agregando. Em seguida propõe-se a criação da máquina do amor. Segue-se a mesma dinâmica, as pessoas, uma de cada vez, propõem seus movimentos, ritmos, sons. Aquelas que não formam a máquina observam e, se tem alguma sugestão, se somam à máquina. Logo propõe-se a criação da máquina do ódio, seguindo a mesma dinâmica. E abre-se um debate, um breve debate, no qual as pessoas são estimuladas a dizer quais as diferenças elas perceberam entre as máquinas, ou havia semelhanças. Além de amor e ódio, pode-se propor outros temas antagônicos.
Essa primeira parte de experimentação funciona como um aquecimento para que as pessoas dominem as regras do jogo e coloquem os seus corpos e pensamentos em ação. Pensando no tema da oficina, debater as questões de gênero, pode-se propor outros temas para a criação de máquinas, tais quais uma máquina da família, ou uma máquina da mulher e uma máquina do homem, uma máquina das pessoas não binárias e ainda uma máquina das pessoas heterossexuais, uma máquina das pessoas homossexuais. No momento de criação das máquinas, dinâmicas podem ser feitas, como por exemplo, congelar uma parte da máquina e outra parte segue em ação. Ou ainda todas as peças da máquina se congelam e somente uma pessoa segue com a sua ação. Os movimentos e ritmos da máquina vão diminuindo até se congelarem. Ou os movimentos e ritmos vão aumentando gradativamente até explodir. Ou diminuir o ritmo ou acelerá-lo. Caso não hajam pessoas observando e todas as pessoas estiverem participando como engrenagens da máquina, pode-se retirar uma pessoa por vez que de fora observa a máquina em funcionamento, mantendo a proposta exposta antes, Aquelas pessoas que observam, caso julguem necessários, podem se somar à máquina. Após a criação das máquinas, abre-se um debate. Quais as diferenças entre as máquinas? Quais pensamentos foram ali explicitados? O que foi silenciado? Enfim, explorar as criações, mas tendo sempre a dialética como princípio do diálogo, Propor perguntas, estimular o debate, não apresentar respostas nem doutrinamentos, mantendo a ética e a solidariedade como fundamentos da prática. Em seguida, joga-se o canto da sereia. Começa-se conversando sobre o que é uma opressão. Vocês já se sentiram oprimidos em alguma situação ou momento de suas vidas? Segundo Augusto Boal, oprimidos somos todos nós, sujeitos sociais, que temos alguma barreira social ou mental, mas temos coragem e vontade de vencer essa barreira. As pessoas são convidadas a pensar em uma opressão que realmente tenham vivido. Fecham os olhos e, caminhando pelo espaço, emitirão um som. Um gemido, um grito, um choro, um lamento, o que quiserem. Esse som deve ser a tradução sonora da opressão que tenha pensado. Depois de um tempo, quando já houverem muitos cantos da sereia, pedir que todas as pessoas escutem atentamente aos cantos, sem parar de emitir o seu próprio som, e se aproximem daquelas pessoas que julgarem terem relação com o seu próprio canto. Assim, se formam grupos organizados por cantos da sereia afinizados. Então todas as pessoas abrem os olhos e em cada grupo, cada uma, caso se sinta à vontade para isso, contará às demais a opressão que tinha em mente, o episódio que se lembrou. Caso o Coringa perceba que há abertura, pode pedir aos grupos que criem imagens a partir das situações compartilhadas. Elas podem ser apresentadas ao coletivo e, a partir daí, seguirem-se debates, dinâmicas dessa imagem, como, por exemplo, explorar leituras das imagens, identificar se existem personagens opressoras e oprimidas. Esse jogo mexe muito com as sensibilidades e é muito potente em provocar a expressão de situações de opressão. A partir dele, pode-se encaminhar processos mais específicos para a criação de cenas e improvisações. Assim, nós finalizamos o nosso curso. Muito obrigado pela atenção e eu espero que esse curso tenha contribuído de alguma forma na sua formação e também tenha inspirado novas práticas. Um grande abraço!